Oferecimento La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Olá, está no ar o programa Geração Solidária. Esse programa que chega na tua casa toda quarta-feira às 21h30 e aos domingos nós temos a reprise do programa de hoje, tá bom? Vamos bater um papo no primeiro quadro com o Tiago. O Tiago, que além de ser enfermeiro, ele coordena também o CAPS Carmo Cajuru e vai conversar com a gente de um tema que você, internauta, sugeriu. Não perca, tá muito legal o nosso bate-papo de hoje. Temos vários destaques do programa na segunda parte. Você não pode sair daí. Nós temos as dicas de saúde do quadro Saúde em Pauta, nós temos as dicas de cidadania e ação, que está aqui no programa Geração Solidária, construído para você com muito carinho. Não sai daí, estamos voltando já já. Aí, programa Geração Solidária, como falei anteriormente, já anunciei, Tiago Ramos, esse grande amigo, esse ser humano iluminado, né? Professor, coordenador do CAPS, Carmo Cajuru, um ser humano assim, cheio de bênçãos e de luz. E quando ele vem ao nosso programa, é muito legal bate-papo com ele, porque é enriquecedor. São temas do dia a dia, do cotidiano, são informações importantes para você que está do outro lado da telinha, se degustar. E gostar e apurar realmente o que ele está falando para a gente, são informações técnicas, informações também, além de técnicas, humanas e até espiritual para a gente. Tiago, prazer muito grande, obrigado por estar conosco mais uma vez. E vamos falar de um tema que você preparou com muito carinho para a gente, qual é? Isso. Prazer é meu, tá, Geraldinho? Tá, a gente fica até um pouco acanhado, né, com a apresentação do Geraldinho. Mas eu agradeço, viu, estar aqui mais uma vez pelo convite, viu? Assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho, Geraldinho, sobre o aumento de medicação, de uso medicamentoso que a gente, né, teve e a gente viu, principalmente por causa da pandemia, mas de uma forma geral mesmo, um movimento aí que nos últimos 70, 80 anos da humanidade, né, vem aumentando cada vez mais, que é a medicalização da vida, né? E às vezes problemas comuns de vida mesmo, problemas diários, né, de conflitos e de problemas relacionais, a gente está aí com essa ideia e por causa também de uma espetacularização da sociedade, que fala que a gente não pode sofrer, que fala que a gente não pode ficar triste, né, que fala que a gente não pode ter problema nenhum. Às vezes nós nos sentimos obrigados a estar sempre bem. Né? A gente se sente obrigado a estar sempre bem. E aí a gente busca a medicação. Hoje vou interromper, meu Deus, eu tenho que parar com isso. É engraçado você falar uma coisa interessante. No passado, bem assim, antes de 70 anos atrás, então, pensar assim, o pessoal, eles trabalhavam muito na lida da roça, que a coisa, todo mundo, a mulher, o homem, enfim, todos, né, trabalhavam na lida da roça e tal. Estavam cansados, tinham problemas também, mas não existia esse exagero de medicação, não é isso? É isso. Também, hoje, assim, a gente percebe, como você falou, às vezes tudo é motivo de dor, estou sofrendo, vou tomar um medicamento aqui, porque esse aqui vai me... vou descansar, mas será que isso é um perigo para a vida da pessoa, né? É um perigo, né? Sim. Quando não há acompanhamento muito sério, sistemático de um profissional mesmo, a coisa pode ter danos gravíssimos, né? Pode ter danos gravíssimos, Geraldinho, e como também pode ter danos gravíssimos, mesmo se a pessoa estiver sendo acompanhada muito bem por uma equipe profissional, né? Você disse uma coisa bacana, interessante, que antigamente nós não utilizávamos tanto desses medicamentos, né? A gente usava mais as plantas, a gente utilizava mais os chás. A fitoterapia? A fitoterapia. Tem os seus prós e tem os seus contras, né? Assim, a tecnologia, o avanço tecnológico, isso aí é uma coisa que não dá pra gente barrar, que vai acontecer, claro. Né? Mas o bacana é que o avanço tecnológico também traz avanços de estudos, até para mostrar que o avanço tecnológico está sendo ruim, né? Não está sendo tão bom assim. Então, com esse avanço, né, e essa exigência de vida mesmo, a gente hoje não para, né? Você trabalha 24 horas aqui no WhatsApp e você tem que estar sempre ligado, então é claro que isso tem efeitos. E esses efeitos, eles foram sendo minimizados porque as pessoas precisam de estar bem, né? As pessoas precisam de estar bem para poder viver, para poder trabalhar, e aí os medicamentos eles entram nesse sentido. Então, por exemplo, né, quando eu estou falando aqui de medicamento, né, você comentou, hoje eu estou na coordenação do CAPS, né? Isso atualmente é algo que passa rápido também, verdade. Né? Mas hoje eu estou na coordenação do CAPS, ali em Carmo do Cajuru, né?
eu sou enfermeiro psiquiátrico, então, por exemplo, uma autocrítica até do meio da saúde mental, né? A psiquiatria, Geraldinho, ela ganhou uma evidência maior depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? E por quê? Porque ela foi chamada a atuar, porque até então a especialidade médica psiquiatria era meio que, era o patinho feio das especialidades médicas, né? Não tinha tanto, né? Enquanto no Oriente, Bagdá, Cairo, você tem hospital psiquiátrico humanizado há século VIII, século VII. A gente foi ter isso aqui no Ocidente século XVIII, século XIX. A psiquiatria aqui no Ocidente é de 1900 para cá. Então, Segunda Guerra Mundial, psiquiatria era o patinho feio das especialidades médicas. Só que ela foi chamada por quê? Porque as pessoas tinham que estar bem para combater. As pessoas tinham que estar bem para retornar para o combate. Aquelas famílias que ficavam tinham que estar bem para esperar né, o homem que estava lá combatendo. Então a psiquiatria foi chamada. A partir daí que ela ganhou uma evidência maior. E a partir daí que a gente começou a ter um avanço tanto na síntese, né, de medicamentos psiquiátricos, mas que por sua vez trouxeram também muitos malefícios, né, e do qual a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Muito bem. Então, primeiro o grande erro é a automedicação, né, que existe muito hoje. As pessoas, com uma facilidade enorme, vai a uma drogaria e busca um medicamento para qualquer coisa que sente, tem que ir à drogaria para se medicar. Beleza. Além de alguns que acompanham profissionais médicos e até sugerem um médico, né, para poder se medicar com tal remédio, igual existe esses casos que chegam para a gente. E assim, como lidar com tudo isso, ainda mais um período de pandemia, em que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, as famílias ficaram em casa, isso deve ter aumentado bastante a dependência, né? Muito, Geraldinho, porque, por exemplo, se você for pegar a palavra insônia, você sabia que durante a pandemia a palavra que mais foi buscada no Google foi insônia. Então, por exemplo, o uso tanto de antidepressivo quanto de indutores do sono, né, os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, eles aumentaram em torno de 20% a 30% durante a pandemia, né, desde lá março do ano passado. Porque as pessoas tentavam lidar com as suas questões de alguma forma. Então aumentou o uso de antidepressivo, o uso de ansiolíticos, né, que são os benzodiazepínicos, o uso de indutores do sono de uma forma geral, e isso traz as consequências. Com né? certeza. Porque aí é que tá, porque, por exemplo, se você pega um benzodiazepínico, Geraldinho, hoje numa bula, um benzodiazepínico ele é recomendado para ser tomado aí durante 8 semanas no máximo, né? Tem pessoas que usam benzodiazepínico, que é o diazepam, clonazepam, alprazolam, usam aí por 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então isso causa dependência, tolerância no organismo, isso causa amnésia, isso causa Alzheimer, isso causa impotência sexual, isso causa outras crises até psicóticas por causa do uso ou às vezes por causa da interrupção abrupta que as pessoas fazem. Então o uso desses medicamentos de forma indiscriminada, elas trazem inúmeros problemas para a saúde das pessoas, inúmeros. Aproveitando esse gancho, há uma crescente hoje na busca da fitoterapia e da homeopatia. A gente percebe isso, talvez até porque alguns medicamentos já não fazem mais efeito em muitos pacientes. E essa novidade do passado, que hoje está sendo novidade agora, mas no passado se usou muito. Tem os seus efeitos também, quando, né, ministrado sem coordenação e tal, mas não tem efeito colateral tão grave, né? Como tem esses medicamentos, né? Exatamente. Por exemplo, Geraldinho, você falou da fitoterapia, tem um estudo bacana. Em 2001, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo diferenciando placebo, erva de São João e Zoloft. Zoloft é o sertralina, que é um medicamento, é um antidepressivo. Aí, nesse estudo, em 2001, nos Estados Unidos, outros estudos já tinham sido feitos na Alemanha, um pouco antes, não teve diferença significativa nenhuma no tratamento das pessoas, tanto placebo, quanto sertralina, quanto a erva de São João. Ou seja, a pessoa ela tinha que ter uma pílula para ela tomar, né? Mas não fazia diferença se era um remédio vendido na farmácia com uma prescrição médica, se era uma pílulazinha de farinha, um placebo, ou se era uma erva. Não tinha tanta diferença. Então, a gente entrou num ponto interessante. Hoje, então? É mais psicológico. Fica adiantando. Não, mas é isso mesmo. Porque, por exemplo, Geraldinho, a maioria dos estudos hoje que tentam diferenciar antidepressivo com placebo não tem diferença significativa. Ou seja, é praticamente o mesmo efeito que traz para a pessoa, com a diferença que os antidepressivos podem causar inúmeros problemas para as pessoas. Eu cito alguns. Por exemplo,
O mais famoso, né, são os inibidores de recaptação de serotonina, fluoxetina, Tá. mais famoso. Foi lançado ali em 1987, 1988. Em 1987, Geraldinho, as pessoas que eram aposentadas por invalidez, principalmente antes do fluoxetina, gerava aí em torno de uns 30%, né? Eu vou citar de outra forma, uma a cada 184 pessoas entrava numa aposentadoria por invalidez, né, tendo um transtorno mental. Depois do início do uso dos inibidores de recaptação de serotonina, principalmente fluoxetina, 1 em cada 75 passou a estar aposentado. Ou seja, dobrou, né? Dobrou a quantidade de pessoas aposentadas por invalidez por causa do uso de antidepressivo. Né? Um exemplo muito interessante, Geraldinho, é crianças. Crianças. Em 87, as crianças que tratavam com antidepressivo tinham uma quantidade, um X de aposentadoria. Em 2007, 20 anos depois, 35 vezes mais crianças eram aposentadas por causa de transtornos mentais por causa do uso de antidepressivo. Outro problema seríssimo é que os antidepressivos, geralmente quando utilizados também de uma forma equivocada, a gente chama de virada maníaca, né? O transtorno bipolar, ele passou a aumentar na humanidade depois que a gente passou a utilizar mais em grande escala os antidepressivos. Porque o próprio antidepressivo, ele leva a pessoa a ter uma virada maníaca. Ele leva a pessoa a ter uma crise maníaca e depois ela era diagnosticada com um transtorno bipolar e aí entrava com uma outra classe de medicamentos que são os estabilizadores de humor e esses também têm os seus grandes outros problemas, né? Qual a orientação que você deixaria hoje para o telespectador que está nos acompanhando? O que fazer se há um exagero nesses usos, na medicalização? Ou se o que fazer para lidar com isso e tentar frear, barrar um pouco e se organizar? Sim. Né? Para ajudá-lo. Para ajudar, exato. Geraldinho, eu acho que isso tem que ser um movimento que tem que ser mais, também tem que ser horizontal, mas também tem que ser mais vertical. Sim. Tem que ser dos sistemas de saúde para baixo. Né? Então, na verdade, o que deveria ter uma transformação era dos sistemas de saúde para as pessoas que disponibilizam esses tratamentos. Entendi. Porque a pessoa, Geraldinho, o ser humano, ele está passando por um problema, ele vai buscar resolver. Claro, né? Claro, a pessoa está sofrendo, a pessoa está dormindo pouco, a pessoa está tendo crise de ansiedade, a pessoa está tendo aquele monte de conflito para resolver, frustrações, né? Pensamentos de morte. A pessoa vai tentar resolver de alguma forma. E aí ela vai até um médico e o próprio médico prescreve. Então, ou seja, esse movimento ele tem que vir de cima para baixo. E aí quando eu falo movimento vir de cima para baixo, Geraldinho, eu estou querendo dizer, por exemplo, de iniciativas... De programas de saúde da família? Programas de saúde, não só programas de saúde da família, como o PSF, sim, né? sim. Mas programas de saúde, de uma forma geral, que tratem as pessoas, que acompanhem as pessoas sem o uso imediato da medicação. Te cito um exemplo. Existe uma abordagem hoje chamada diálogo aberto, ela iniciou na Finlândia, né? Isso lá na década de 80. Nós passamos a estudar isso de 10 anos para cá, aqui nesse lado de cá, né? Mas na América Latina. Eles não entram, é uma equipe de psiquiatra, de psicólogo, de enfermeiro, de assistente social, né? Várias especialidades. Uma pessoa tem uma crise psicótica, às vezes. Pode ser depressiva, pode ser pânico, pode ser crise psicótica. Essa equipe, ela vai até a casa, ela inicia um acompanhamento com aquela pessoa sem entrar com a medicação. Faz várias reuniões com aquela pessoa, observando até ela sair da crise, sem entrar com a medicação. Que legal. Então, por exemplo, a Finlândia tem dados, Geraldinho, dados muito bacana, de pessoas que têm uma crise psicótica e eles passaram a acompanhar, até 2, 5 anos depois, a pessoa nunca teve mais crise nenhuma. Só nunca. de diálogo, só com diálogo. Então, ou seja, 86% das pessoas voltavam a trabalhar, casavam, levavam uma vida bacana, né? Agora, naqueles centros tradicionais, que já entrava com antipsicótico, que já entrava com antidepressivo, que já entrava com benzodiazepínico, né? Direto, a pessoa aí, por volta de 20 a 25% é que conseguia ter uma vida boa, enquanto no outro, quase 90%. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa,
Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Chegou em Divinópolis o cartão de benefícios La Saúde. Consultas a partir de R$ 29,90. Benefícios para você e toda a sua família. Consultas médicas, exames e tratamentos odontológicos com preços que cabem no seu bolso. La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Alô, aqui é Vicente Despachante, situado aqui na Rua São Paulo, 1888, fazendo um trabalho aí há mais de 20 anos no mercado de prestação de serviço. Olá, meu nome é Franciene Rodrigues, eu sou gestora aqui da Cuidar Spa Sênior, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Estamos localizados em Divinópolis, Minas Gerais, no endereço na Avenida Getúlio Vargas, número 559, Centro. O nosso número de contato é 3213-3808, DDD 37. Olá, meu nome é André Riber, eu sou enfermeiro e gestor aqui do Cuidar Spa Sênior e vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Aqui nós trabalhamos na prevenção, promoção e reabilitação da saúde dos nossos pacientes. Sabemos que é um momento muito difícil para a família institucionalizar o seu ente querido. E o nosso foco primordial da enfermagem é a humanização. Nós trabalhamos com feedback diários ou quinzenal para a família se sentir segura e também para o nosso cliente, para ele se sentir num verdadeiro lar. Muito bem, pessoal, eu sou André Riba e gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso espaço Cuidar Spa Sênior, situado na Avenida Getúlio Vargas, 559. Cuidar Spa Sênior, porque cuidar é a nossa especialidade. Olá, eu sou Fernanda Rodrigues, sou médica veterinária e promotora técnica Elanco. Trabalho na Mixvet, que é uma grande parceira aqui da Nutrigil em Divinópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do combate de pulgas e carrapatos nos cães. A maior ocorrência de infestações de pulgas e carrapatos nos cães ocorre durante o período do verão. E por que isso acontece? Porque as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento dos ectoparasitas. Devido às condições de altas temperaturas e boas condições de umidade, isso favorece a reprodução dos carrapatos, o que faz com que a gente visualize uma maior infestação nos cães. Como que a gente vai proteger os nossos animais das infestações de pulgas e carrapatos? O primeiro passo é a gente conseguir fazer um controle do ambiente, porque os ectoparasitas que a gente visualiza nos animais é apenas 5% da quantidade de pulgas e carrapatos que a gente tem no ambiente. Então, a maior concentração dos ectoparasitas estão no ambiente, por isso é importante a gente fazer uma dedetização, manter os animais sempre em locais limpos e manter também a prevenção direta no animal. Existem várias formas hoje de prevenção no mercado, a gente consegue encontrar medicamentos em forma de comprimidos que são muito eficazes, também tem a opção de tratar com coleiras repelentes, pipetas. Então a gente tem várias formas hoje de manter os nossos animais protegidos, lembrando que tudo isso aliado ao controle de ambiente. Os carrapatos são responsáveis por transmitir graves doenças aos animais também. Ele pode transmitir a erliquiose e a babesiose, mais conhecidas como doença do carrapato, que vão trazer aos animais perda de peso, falta de apetite, anemia, queda de pelo, o animal fica apático, fica mais fraco, um emagrecimento, mais cansado.
E além disso, os carrapatos podem transmitir também a febre maculosa, que é uma doença grave para os animais e além disso é uma zoonose. Então ela pode ser transmitida para nós humanos. E aí um importante detalhe do nosso produto é que o Credelio é o único medicamento no mercado que tem a indicação em bula contra o amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, e ele é o principal responsável pela transmissão da febre maculosa. Os comprimidos são muito seguros e a dose máxima recomendada já foi testada até 5 vezes. Então os cães podem estar tomando os comprimidos em segurança sem nenhum risco de intoxicação ou efeito colateral. Então é muito importante a gente fazer essa prevenção dos animais e também o controle das infestações para que a gente proteja tanto os animais quanto nós mesmos de graves doenças como, por exemplo, a febre maculosa. Olá, eu sou Cláudia da Clínica La Saúde e eu estou aqui para ratificar para vocês a importância e o cuidado do nosso trabalho, que é cuidar de você. Você, paciente, que precisa de médicos, de especialidades médicas ou de algum tratamento odontológico, não deixe de vir até a clínica, faça um orçamento conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais, @Clínica La Saúde, também no nosso site Clínica La Saúde. E para completar, nós criamos o cartão de benefícios La Saúde. Com esse, o seu benefício ainda é muito maior. Você tem consultas com preço desse tamanzinho e no mais você ainda tem 90% nos exames laboratoriais e até 70% nos tratamentos odontológicos. Vocês viram? Não deixe de conferir. Venha até a Clínica La Saúde. Olá Divinópolis, olá toda a região. Prazer muito grande estar aqui falando no programa Geração Solidária. Eu sou o Alessandro homeopata, trabalho com homeopatia aqui em Divinópolis e toda a região. E hoje quero falar da insônia, mesmo porque eu estou muito preocupado com os pacientes que me procuram no meu consultório para tratar a insônia. E cada um deles, infelizmente, trata com ansiolítico, né? Que é o Rivotril, esses medicamentos que a gente fica muito preocupado porque dá dependência química. E muitas das vezes, quando você toma esse medicamento, você pode até dormir, mas não é um sono de qualidade. Então eu quero falar para você hoje que tem insônia e falar que a homeopatia tem tratado muito bem a insônia. Bom, primeiramente, a homeopatia é uma medicina que não trata simplesmente o sintoma. Se você está com insônia, você tem um sintoma de insônia. O que está acontecendo? Alguma coisa está levando você a não dormir. E muitas das vezes é a ansiedade. Eu falo que a ansiedade hoje não é considerada doença, mas com certeza não demora a ser considerada uma doença, mas leva você a adoecer. Né? Por exemplo, eu tenho pessoas que chegam no meu consultório com uma ansiedade muito grande, que além de não dormir, trava o intestino, né? Começa a desenvolver a labirintite, desenvolve também outras doenças de pele. Então, infelizmente, a ansiedade... Gente, tem uma coisa, né? A gente vive num mundo muito maluco. Aí fora está cheio de situações que está levando as pessoas a adoecerem, principalmente com ansiedade. Então, é interessante falar isso. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar das crianças. Quantas crianças estão em casa hoje, depois da pandemia, que estão ganhando peso, estão com irritabilidade. Isso tudo é de fundo emocional. Então, a insônia, muitas das vezes, são pessoas que estão ansiosas, que não conseguem dormir. E na homeopatia é diferente. A gente trata, né, sabendo que é a ansiedade ou sabendo que é outro tipo de doença que está levando você a não dormir, nós vamos tratar a causa. Então a gente fala com muita tranquilidade, muita segurança, que a ansiedade se trata no consultório da homeopatia, porque eu vou diminuir a sua ansiedade e você vai ter qualidade de vida, né? Como eu falei, pessoas ansiosas não têm qualidade de vida. Uma doença que é muito clara, vamos aproveitar aí a questão da ansiedade, que me procuram muito, é a fibromialgia também, que eu quero falar na próxima oportunidade, falar dessa doença que também não está tendo, as pessoas não estão tendo qualidade de vida com fibromialgia. Então hoje falamos de ansiedade e falamos da insônia. Então você que toma Rivotril, toma Lexotan, esses medicamentos aí psicossomáticos que te dá dependência química, a homeopatia vai poder te ajudar, tratando a causa e devolvendo para você o sono perfeito. Então hoje falamos de ansiedade e falamos mais, que tanto na ansiedade como também na insônia, a homeopatia é muito eficaz.
E você que está vivendo essa insônia e conhece alguém que está com insônia, fala que viu aqui no programa Geração Solidária que o Alessandro homeopata disse que a homeopatia consegue te devolver o sono e sono de qualidade. Estamos aqui na La Saúde, Avenida 7 de Setembro, em frente à Caixa Econômica Federal, e o nosso telefone aqui é 3027-7879. Vai ser um prazer te receber aqui para a gente tratar com eficácia a sua insônia. Um abraço a todos e até a próxima vez falando da ciência que mais cura, que é a homeopatia. A medicina da dor é uma especialidade relativamente nova dentro da medicina e nós somos especialistas em tratamento de dores crônicas, dores de difícil controle, sejam dores de coluna, fibromialgia, dores articulares, né? Enfim, qualquer tipo de dor de difícil controle pode ser encaminhado para a medicina da dor, doenças reumatológicas, ortopédicas, neurológicas, dentre outras. O tratamento da dor crônica, ele é feito de uma maneira multidisciplinar e de outras formas além dos medicamentos, ou seja, além de remédios para o tratamento da dor, nós contamos também com procedimentos intervencionistas, como bloqueios, infiltrações de articulações para tratamento de outras dores também, tá? Então, além dos remédios, nós especialistas em dor também executamos procedimentos para tratamento. A oncologia, ela é uma especialidade que nós da medicina da dor trabalhamos em conjunto e que nós temos um carinho especial pelo paciente oncológico, que é um paciente que está um pouco mais fragilizado. A gente sabe que muitas vezes o câncer ele é um diagnóstico desgastante para o paciente, para os familiares, então a gente trata esses pacientes com todo o carinho especial e muitos desses pacientes têm medo, né, de que o câncer venha a trazer dor, venha a doer. Pode, numa minoria dos casos, sim, o câncer causar dor, mas nós estamos aqui para te acolher e para tratar você com o maior carinho, para que você tenha o maior conforto possível no tratamento e na luta contra o câncer. A procura no consultório de medicina da dor por dores na coluna, seja na coluna lombar ou na coluna cervical, que tem sido cada vez mais frequente com o uso de smartphones, o que a gente chama de pescoço tecnológico, né, que é uma dor cervical por causa de uso de smartphones. A procura da medicina da dor por essas dores na coluna tem sido cada vez mais frequente. O importante no tratamento das dores da coluna, o passo mais importante é o diagnóstico correto, para a gente iniciar então o tratamento correto, pois na coluna existem várias estruturas que podem gerar a sua dor, tanto na vértebra, discos intervertebrais que geram a hérnia de disco, as raízes nervosas, enfim, uma gama de estruturas anatômicas da coluna pode ser responsável por gerar a sua dor. Então, o diagnóstico correto é que vai levar você a ter um tratamento de sucesso. Outra queixa muito comum no consultório de medicina da dor são as cefaleias, que é um nome técnico para dor de cabeça. Né? Nós sabemos que a dor de cabeça, todo mundo um dia na vida teve ou vai ter dor de cabeça, que é uma coisa extremamente comum na população. Então, a medicina da dor também pode te ajudar no tratamento das dores de cabeça, tá? As dores de cabeça muito frequentes e também pelo uso excessivo da tecnologia hoje tem sido cada vez mais frequente. Além da dor de cabeça, fiquem atentos aí as mamães que às vezes passam por cesariana e tudo, tem aquela famosa dor de cabeça depois da anestesia. Procure a medicina da dor que a gente pode te ajudar, tá bom? Um abraço. Olá, eu sou a Raquel, dentista aqui do SOAC Saúde. O SOAC Saúde é o Sindicato das Costureiras. Eu trabalho aqui terça, quarta e quinta à tarde. Eu atendo os associados, as costureiras do plano de saúde e qualquer pessoa que vier aqui vai ser atendida aqui na nossa clínica, porque vai virar um associado, um sindicalizado, vai fazer parte da família do SOAC. Eu atendo aqui, a gente faz atendimento o simples, né, que é restaurações, o básico, né, restaurações, limpeza, raspagem, faço a parte de prótese, rote, prótese total, clareamento. Estou atendendo bastante criança. Nessa pandemia estou atendendo bastante, porque está com
paciente tá vindo, né? As mães estão trazendo, não está conseguindo fazer a extração de dente de leite. Por quê? Porque está agarradinho, não está amolecido, não está com dente de leite amolecido, a criança já está com 8, 9, 10 anos, já tem que começar, né, a fazer a extração. Então, quando já não consegue, né, a mãe arrancar ou a própria criança, tem que trazer no dentista. Eu falo muito que aqui a gente é uma família, então aí por isso que eu falo que não precisa ser... se atende só do sindicato, só associado do plano, não. Então, gente, meu nome é Raquel, sou dentista do SWAC Saúde, espero vocês para virem aqui na clínica, para conhecer a clínica, conhecer os profissionais, vir fazer um orçamento, vai ser um prazer. Muito bem, o programa Geração Solidária chega ao final. Espero que você tenha curtido, compartilhe a nossa Onda do Bem, que é o Geração Solidária, divulgue essa Onda do Bem através das redes sociais. Será um prazer muito grande estar compartilhando com você ideias e depoimentos de profissionais e de instituições que conosco interagem e conversam aqui na telinha da TV e nas redes sociais, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço a toda a região Centro-Oeste e nós nos encontramos na próxima quarta. Tchau, tchau.